tela. Ó, dá uma olhada aí. Vamos ver a prova, como que ela foi. Foi oitavo ano, esse aqui. Então, vamos visualizar. Então aqui a gente tem 5 questões relacionadas à parte de força. Então temos aí, primeira questão. Suponha que sobre uma mesa haja um livro. Qual será a força que a mesa exerce sobre o livro, sabendo que a força com que a Terra o atrai é de 10 newtons? Então, o que acontece? Se o livro tem uma massa, né, de 1 kg, né, tanto que o peso dele é a massa vezes a gravidade é 10. Então, se o livro empurra a mesa para baixo com uma força de 10 newtons, a mesa vai empurrar ele para cima com uma força também de 10 newtons. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nessa primeira questão? Então, Não, gabarito. não. Letra B. Né? Lembra lá, terceira lei de Newton. Toda Não, força, essa daí eu acertei. isso aí, toda ação, existe uma reação de igual valor em sentido contrário. Deixa eu só ver aqui. Oitavo ano. Deixa eu ver os resultados. Ó, pessoal, 60% acertou a primeira questão, a segunda, 40% a terceira, o pessoal foi bem na quarta e foi mal na quinta. Beleza. Então vamos corrigir todas elas. Então aqui oitavo. Então vamos para a segunda aqui, ó. A segunda ele fala: considere um bloco de 25 kg, sendo puxado por uma força F1 de 400 e por uma força F2 de 100. Qual é a força resultante? Certo? Então aqui ele está pedindo qual é a força que a gente vai ter resultante ao sistema. Como que a gente faria isso? Tentar alguma coisa diferente hoje. Vamos à la pente. Então, ó, o que a gente vai ter? As forças que vão estar gerando movimento nesse cara são quem? É o meu F1 e é o meu F2, certo? Então, a tendência é o quê? Esse F2, o F1 no caso, ele é 400 Newton. E o outro, ele é 100 Newton. Então, a princípio, para onde esse cara vai se mover? Para a direita ou para a esquerda? Ele vai tender a se mover para onde? No caso aqui, ele só pede a força resultante, né? Ah, mais simples ainda. Pensa no cabo de guerra. Eu estou empurrando com 400 e eu estou puxando com 100. A resultante vai ser quanto? Vai ser um valor menos o outro. Ou seja, 400 menos 100, isso aqui vai dar 300 newtons. Tudo bem? Então a Ah, resposta... eu me confundi na hora da prova. O que eu fiz? Eu fiz 100 mais 300. Por isso que deu errado. Ah, não, não. Tem que pensar nisso, ó. Ah, 100 mais 300 ou 100 mais 400? Quando ele pede força resultante, ó, a resultante é a 100 soma menos das forças. 400. É, eu fiz 100 menos 400. Não, 100 mais 400, que deu Eu fiz 500. 100 mais 400 também. É, que deu 500. Você, 500 ali não é Sim, menos. mas aí se você vai somar ou subtrair, você tem que ver a setinha, ó. Olha aqui, ó. É, A mas eu acho seta, pra mim. Esquece. olha aqui. Entendi. A seta de um ali tá para a direita e a de outro tá para a esquerda. Quando as Mas Sim. setas estão em eu vi sentidos até a opostos, setinha. Só é. que ali embaixo no enunciado tava falando que tava sendo puxado. Aí eu imaginei que fosse os dois, entendeu? Ah, tá. Tava sendo puxado por uma força F1 de 400N e por uma força de 100N, entendeu? Entendi. Tá. Verdade, eu também pensei mais ou menos nesse raciocínio. Por Beleza. isso que eu imaginei que fosse 400 mais 100. Tá, sem problema então. Então qualquer coisa a gente anula essa questão então, devido à concordância de português.
Esquenta não. Então, vamos lá. Mas embora o texto ele não tivesse muito complexo, mas a ideia é o quê? Como eu tenho uma força para um lado e uma força para o outro, né? A ideia é que a gente iria subtrair elas. Mas eu entendi o raciocínio de vocês, sem problema. Qualquer coisa até aviso o Wagner. Opa, sobre essa questão. Deixa eu salvar aqui a resolução. Beleza, então vamos para nossa questão 3. Nossa questão 3 ele fala: considere o mesmo bloco, onde ele está sendo puxado ali pela força F1 e F2, e ele pede para calcular a aceleração. Aí o que vocês fizeram nessa questão 3? Usaram o mesmo valor do anterior ou calcularam de novo? Hein, gente? O que vocês fizeram? Essa daí eu não sabia muito bem o que fazer, não. Eu tinha esquecido por metro por segundo. Quadrado, sei lá. Eu cheguei num resultado que eu acho que foi 12, se eu não me engano. Então, mas aí vocês fizeram a mesma coisa, ó, 400 menos 100? Eu não me lembro. Acho que eu não usei, não. Eu não usei o 400, o 300 de cima, não. Então, mas na verdade eu só reaproveitei a mesma questão, porque a questão era a mesma. Ó, eu tenho uma força de 400 de um lado, mesmo esquema. E eu tenho uma força de 100 do outro. Aí a única coisa é o que? Como eles estão em direções opostas, eu vou ter um menos o outro. Então, na verdade, esse cara vai ser 400 menos 100. Ou seja, 300. Então é a mesma coisa que eu tivesse um bloquinho sendo puxado por uma força de 300. E essa força de 300 ela vai estar para onde? Ela vai estar para a direita. Por quê? Porque o 400 é maior do que o 300. Então quando ele pede aceleração, né, é só a gente fazer o quê? A forma que a gente conhece é F igual a ma. Como a força ela é 300 e a massa é 25, isso é A. Então A é igual a 300 dividido por 25. Alguma dúvida? 300 dividido por 25 dá 12. Professor, não tira essa parada aí, não, que eu vou copiar, tá bom? Eu mando foto pra vocês. Eu tô tirando o print e salvando exatamente pra mandar ela pra vocês. Então tá. Mas se quiser copiar, pode copiar aqui. Deixa eu só... Estou só salvando. Quer copiar agora? Tá copiando? Tô copiando. Todo mundo conseguiu entender qual é a lógica da questão? Tiveram dificuldade nessa questão? Eu tive bastante. Sério, bastante? É. Acho que eu cheguei até no resultado, só que Pra complicado. mim, essa não foi tão difícil assim, não. Nada pra. Foi. Conseguiu mais tranquilo? Uhum. Beleza, menos mal. Mas alguém achou a questão difícil? É, mais ou menos, como eu disse. Na hora de fazer, parece mais difícil ainda, você vendo assim, sabe? Parece que entendeu tudo. Aí na hora que você faz, você dá um branco, você não lembra como é que faz esse negócio pra passar pra metros por segundo, Eu tenho metro. certeza que, na verdade, a maioria errou, mas não por não saber, sim por nervoso. Que era o primeiro horário, né, das 8 até os meio-dia. Aí Uhum, provavelmente as pessoas ficaram com nervoso. entendi. No caso,
Essas questões aqui eu acho que não tinha muito de conversão de unidade não. Conseguiu? Terminou de copiar? Uhum. Então vamos lá. Ó, quarta questão, aí já fala o seguinte, ó. Considere um bloco de massa de 50 kg que apresenta uma aceleração de 4. Qual é a força que vai gerar esse movimento? Então, o que acontece? Esse aqui é o mesmo esquema do outro exercício. Ou seja, eu tenho ali uma força, uma massa no caso, de 4. Então meu M ele vale, quer dizer, meu M vale 50. O 4 na verdade é a aceleração, que é o nosso A. Então a fórmula com que a gente conhece é qual? F é igual a MA. Repara, se eu quero o meu F, eu tenho o meu MA, é só substituir. F é igual a 4 vezes 50. Isso aqui vai dar 200. Então a minha resposta é a letra B. Essa questão acho que a maioria foi boa, foi bem nela. Conseguiram? Entenderam essa questão? Sim, essa daí eu acertei essa. Beleza, Eu acho que isso aí foi a que eu acertei. Eu acho, não tenho certeza. sem problema. Então, essa é a resolução da nossa questão número 4. Vai copiar? Alguém vai copiar? Não, eu tô tirando print porque depois eu copio. Qualquer coisa eu vou mandar os próprios prints lá no material, na plataforma, por isso que eu estou Ah, salvando. tudo bem, então. Aí eu já mando o print lá com as questões. E vamos para a questão número 5. Questão número 5, essa aqui que parece que a maioria errou. Considere a figura aonde aparecem os vetores A, B, C. Cada quadrado tem lado 1. Assim, o tamanho do vetor resultante, A mais B mais C, é igual. Então, ele quer saber qual seria o tamanho desse vetor. Então, vamos fazer aqui uma ideia. Como que a gente faz soma de vetores? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho ali vários quadradinhos. Vou ver se eu consigo representar aqui melhor. Pronto, então, rapidinho aqui foi o nosso cubo. Então, qual é a ideia? Ele pede para somar os vetores A mais B mais C. Como que eu somo vetores? Eu sempre vou conectar o início de um cara ao final do outro. Então, repara, meu vetor A, qual é a direção dele? Direção, sentido e o módulo dele. São 3 setinhas, 3 quadradinhos para a esquerda, certo? Então, eu vou pegar aqui no meio, ó, e vou andar 3 quadradinhos para a esquerda. Esse aqui, ó, é o meu vetor A.
Todo mundo entendeu? Aí, Aham. o que é o meu vetor B? Meu vetor B é um quadradinho na diagonal aqui para baixo, ó. Então eu vou descer um quadradinho na diagonal. Esse aqui seria o meu vetor B. Lembra, eu estou pegando o início de um ao fim do outro. Então aqui seria o meu vetor B. E qual que vai ser o meu vetor C? O meu vetor C são dois quadradinhos, 2 por 2, né? Então ele vai subir daqui, ele vai vir parar aqui, certo? Então esse aqui seria o meu vetor C. Então repara, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar qual é o início do vetor com o fim do outro, ó. Então onde está o meu início? O meu início ele vai estar aqui, ó. Esse aqui, ó, é o meu início do meu vetor. Ele começou o movimento aqui. E aí, o que acontece? Como ele começou o movimento aqui, ele vai terminar o movimento onde? Ele vai terminar o movimento nesse outro ponto aqui, ó. Então repara, qual é a distância do início dele para o fim dele? É de um quadrado, não é de um quadrado? Exatamente um quadradinho. Uhum. Então, essa distância aqui é de um quadrado. Ou seja, se ele é exatamente de um quadrado, quanto que vale o tamanho de cada quadrado? Ó, considere a figura onde aparecem os vetores A e B. Cada quadrado tem lado 1. Então, se ele vai andar um quadradinho, quanto que ele vai andar na verdade? 1, não é? Então, quanto que seria a minha resposta? Seria 1. Letra B. Opa. Alguma dúvida sobre esse exercício? Agora Agora que não, né? Mas não. na hora da prova. É, na hora da prova. Na hora Nervosismo. da prova eu chutei a resposta. Nossa, eu botei a última. Eu não sabia Acho o que que eu botei fazer. dois, se não me engano. Botei qualquer coisa, sério, eu não sabia. Eu falei assim, gente, eu tô aqui um tempão e não tô conseguindo desenvolver nada. Eu fiz exatamente isso, só que eu imaginei que não pudesse passar no meio. Porque o C passou dentro do A. Ah, mas esse é só um caminho. Pensa como se você estivesse fazendo o caminho. Né? Você saiu daqui, você foi, sei lá, saiu, sei lá, do colégio, você foi no shopping, aí depois você foi, sei lá, na praça e voltou pra olaria, digamos assim. Você passou pelo caminho do colégio, né? Digamos assim. Mas isso não influencia em nada, sabe? Pode passar por cima tranquilamente. Pô, talvez seja por isso que eu errei. Todo mundo conseguiu entender? Uhum. Beleza. Então, verificando o que a gente estava vendo na última aula, deixa eu salvar a questão. Aí, professor, você vai passar a revisão no Classroom, não vai? É, mais ou menos, mais ou menos. Porque tecnicamente seria mais ou menos a mesma coisa, né? É mais ou menos. Os nossos princípios, viu? É, a gente ainda tá no lance de força. Ó, verificando aqui, É mais ou menos. mais ou menos. Então, ó, o que a gente veio vendo nas últimas aulas? Ó, se eu não me engano, deixa eu ver. Na última aula não tem atividade para amanhã, né?
Ah, tem uma atividade para amanhã, que é aqui, ó, segue o anexo da aula, conteúdo da atividade, se encontra no PDF. Qualquer coisa a gente vai, pega e corrige ali. E aí, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo exatamente esse lance das forças que atuam, se a força se atua. A gente vai igualar MA, se não, a gente não iguala MA. Então, a atividade que é para ser entregue para amanhã, essa atividade foi passada lá pro dia 4, né? Então, foi passada antes do simulado, né? Umas 2 semanas antes do simulado. Que aí agora eu não estou passando mais atividade, exatamente porque já tenho simulado. Então, mais trabalho para vocês. E eu estou longe disso. Então, o que ele diz aqui? A gente viu como que identifica quando eu tenho dois corpos assim, ó. Vocês lembram mais ou menos o que a gente viu? Quando eu tenho Aham. dois corpos? Ó, o que eu vou ter? Eu vou identificar todas as forças que vão atuar no corpo. Depois, eu vou calcular a aceleração, imaginando como se fosse um único corpo. Depois, eu vou calcular a tração deles. Aí eu vou escolher um dos corpos e analisar eles. Mais ou menos essa a ideia. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo de 10 e um corpo de 30. Então eu vou imaginar que eu tenho um único corpo de 10 mais 30, 40. E qual é a força que está puxando ele? 600 newtons. Então eu faço lá F igual a MA, 600 é igual a 40 vezes A igual a 15. Então achei a aceleração. A partir daí eu escolho ou o corpo de 10 ou o corpo de 30. E aí como vai ficar? Olhando para o corpo de 10, a única força que atua é a tração. E no corpo de 30, a única força que atua é a tração e o de 600 newton. Então, por exemplo, no corpo de 10, como ele está sendo puxado pela tração, vai ficar lá T igual a MA. T é a tração, que é igual a 10 vezes 15, 150. E no outro, como ele tem duas forças, a ideia é o quê? Para onde ele se move, eu sempre vou considerar como essa força sendo positiva. Ou seja, a aceleração está para a direita, como 600 também está para a direita, então eu considero 600 menos t, não o contrário, t menos 600. Vou achar 150, que é o mesmo caso. Pegaram mais ou menos a ideia de como faz? O T também é parecido com a força, né? Tem que ser junto, tem que ser Uhum. MA. Massa e aceleração, né? É isso aí. O t é uma tração, ele é uma força. Né? É como se assim, F a gente chama para uma força que alguém está É como puxando. se fosse uma corda, né? Isso. Tipo assim, F a gente utiliza mais ou menos como se você estivesse aplicando uma força. Você está empurrando o carro, você está fazendo uma força F. A tração é mais aplicada a uma corda, uma interação entre dois corpos. É a mesma merda, tá? Mas é só questão de costume mesmo do ensino médio. Mas é Entendi. tudo a mesma coisa. Tudo vai se resumir a um F igual a MA. Então, ó, aqui eu tenho o mesmo caso se eu estiver empurrando dois bloquinhos, ó. Eu tenho o bloquinho A e o bloquinho B, 4 e 6. Eu imagino como se fosse um único só, ó, 4 mais 6. E a única força que está atuando é 50. Resolvi, achei a aceleração. Depois eu escolho ou o corpo A ou o corpo B. Nesse caso, escolhi o corpo B. Por quê? Porque eu só tenho uma força atuando sobre ele. Mais fácil. T igual a MB vezes A, 30. Então achei. Então a atividade que eu tinha passado para vocês, que é para ser entregue amanhã, isso aqui é bom que já serve como revisão para o nosso simulado, que eu vou ter até que reformular ele. Então a gente tem aqui, ó, a questão letra A, letra B, letra C e letra D. Vou fazer alguns com vocês. Vou fazer aqui, por exemplo, a letra A. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Deixa eu apagar o resto. Eu quero calcular a aceleração e a tração. Então, o primeiro passo para eu resolver é o que? Identificar todas as forças que atuam nele. Quais são as forças que atuam? Eu vou ter a minha força peso, que ela vai estar apontada para baixo.
E eu vou ter a minha força normal, que ela está apontada para cima. Por quê? Porque a normal é sempre quando ele está em contato com o solo. E eu vou ter a tração. Ó, se eu puxo meu bloco de 10, o que acontece com o bloco de 5? Ele tenta puxar ele para trás. Então a tração para ele está nesse sentido. Já para o meu corpo de 5, ele vai ser puxado por esse cara. Então ele vai estar para o outro lado. Então aqui eu tenho um P, N, N. Aqui eu tenho um T, né? Que vai servir para os dois. Nesse caso, o P e o N estariam aí só por estar. Só por tá. Por enquanto a gente não analisa eles não. Eles não vão fazer Uhum. diferença não. Tudo bem? Mais para frente a gente vai começar a ver a influência deles. Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar como se fosse um único bloco. Então imaginando como se fosse um único bloco, ó, se eu imagino que ele é um único bloco, vocês conseguem ver essa linha verde? Dá pra ver? Não, não consigo ver não. Então deixa eu botar um pouquinho mais grosso. E agora, dá pra ver? Dá. Beleza. Então imaginando como se fosse um único bloco, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente um bloco que ele vai ter uma massa de 5 mais 10, ou seja, 5 mais 10. Então esse cara tem uma massa, na verdade, de 15 kg. Ou seja, aplicada uma força de 300. Então, eu sei o quê? Que F é igual a MA. Minha força F é igual a 300. Minha massa é 15 vezes A. Então eu vou ter que A, 15 está multiplicando, passa dividindo, né? Dividido por 15. Se eu não me engano, isso aqui deve dar 20. É, dá 20. Então 20 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem até aqui? Todo mundo conseguiu entender? Aham. Vocês preferem que eu faça assim no pente ou que eu faça na mão? Acho que assim fica melhor. Hein, gente? O que vocês preferem? Eu prefiro assim, Qual? porque às vezes buga, não dá pra ver direito. Ele falou que ele preferia assim. Beleza. Ah, então enquanto der, então a gente vai fazendo assim no pente. Então, achei aqui com a aceleração. Agora o que eu faço? Eu escolho um ou escolho outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher, por exemplo, o meu bloco de 5 kg. Então, deixa eu botar aqui, ó. Então, escolhendo lá meu bloquinho de 5 kg, ó, vou pegar. Vocês estão vendo amarelo? Ou amarelo, acho que é Aham. muito leve amarelo. Vou botar um azul mais forte, um roxo. Então, ó, escolhendo aqui, ó, o meu bloquinho de 5, quais são as forças que atuam no bloco de 5, que vai fazer ele se movimentar? Só a tração, certo? Então, eu vou ter aqui o meu bloquinho, que ele vai ter 5 kg. E ele está sendo puxado por que força? Pela tração. Então, eu vou ter ali, ó, que a tração é igual a massa vezes a aceleração. Eu vou ter então que a tração é igual a massa vale quanto? 5. Quanto que vale a gravidade? 20, né? A gente não calculou aqui. Quanto que dá essa multiplicação? 100. Então significa que a força de tração entre eles é de 100. Se a gente escolhesse esse outro aqui, ó, ele também daria no mesmo. Por quê? Iria ficar 300 menos t é igual a massa vezes a aceleração. 300 menos t, a massa é quanto? 10. Gravidade é quanto? 20. Então,
Então a gente vai ter ali, vai ter 100 vezes 20, 10 vezes 20, 200. Então vai ficar 300 menos t igual a 200, ou seja, t tem que ser 100. Então daria no mesmo resultado. Conseguiram entender mais ou menos? Eu tenho dificuldade para calcular a gravidade. A gravidade sempre é 10. G é sempre 10. Tá? A gravidade, no caso, ela sempre vai entrar como 10. E por enquanto a gente não está analisando ela não. Ela não entra não. A ideia é o que? Para resolver, é só seguir esse roteirinho. Né? Ou seja, vamos fazer mais uma questão. Ó, a gente vai ter o quê? Ó, vamos fazer, por exemplo, a letra B. Então, repare, eu tenho dois bloquinhos sendo puxados com a força de 4 e de 6. Então, só organizar aqui. Então, o que a gente vai ter? Eu quero calcular a aceleração e a tração. Então, o primeiro passo, eu vou identificar todas as forças que atuam. A força-peso é uma força que ela sempre vai estar apontada para baixo. Então, eu vou ter minha força-peso apontada aqui para baixo. Então, eu vou ter aqui força-peso, força-peso. Deixa eu até dar uma melhoradinha. Pronto. Eu vou ter a minha normal, que ela vai estar apontada para cima. E eu vou ter aqui no meio termo, uma tração, né? Para um lado de um e para o lado de outro. Todo mundo consegue identificar todas essas forças? Todo mundo consegue identificar? Uhum. Por que tem tração? A tração era uma força de interação entre os dois corpos. Sempre que eu tiver os dois corpos colados um no outro, ou tiver uma corda entre eles aqui, ó, eu vou ter a tração. Tudo bem? Ah, tá. Se tem dois cubos, tem tração. É. Se tem 3 cubos, tem 2 trações. E por aí vai. A tração é uma Uhum. interação entre eles. Se eu tiver 3 cubos, eu vou ter duas trações. Né? Uma, digamos, eu tenho um cubo A, B e C. Vai Uhum. existir uma tração para o A e para o B, e outra para o B e para o C. Tudo bem? Mas independente da quantidade de cubos, eu sempre vou fazer a mesma análise. Ou seja, eu vou sempre imaginar como sendo um único bloco, ou seja, esse é um único bloco que ele está sendo puxado por uma força de quanto? De 200. Então eu vou ter um bloquinho ali, ó, que a massa dele vai ser quanto? Se eu tenho ali 4 e 6, 4 mais 6, eu tenho 10 quilogramas. Certo? Uhum. Então, qual é a força que está sendo exercida aqui? Ó? É a força de 200. Ou seja, se a força de 200 newtons, então a gente utiliza a nossa fórmula. F igual a ma. A ma. A força que está sendo aplicada é 200.
a massa é 10 vezes a aceleração. Então minha aceleração ela é igual a 200 dividido por 10 e isso é igual a 20. Então 20 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida até então? O que a gente fez aqui para calcular a Eu aceleração? não entendi. Como que você chegou a 200 ali? Ah, Ah, tá. 200 Ali. Newton, a força. Hum, Ah, tá. aqui ó, ele já deu pra gente ó, 200 newton, ó. Tá vendo? Já disse Uhum. pra gente que é 200. Ó, na questão aqui na A é 300, na letra C é 100, na letra D é 100 e 400. Tá vendo? Ele já dá pra gente. E vai estar assim na prova? Vai, ué. Não tava assim na outra prova? Olha lá, ó. Não tava assim, ó. Olha lá. Não era assim que tava? Acho que fica até mais fácil. Então, é só se guiar pelo desenho. F1, F2, como assim? O quê? Eu não entendi isso do F. O que você não entendeu? F1, F2. Não, é cada F1 e questão. F2, uma força e outra força, entendeu? É, São duas entendeu? forças. F1 uma força F1, F2 é uma força F2. É porque achar Ah, uma tá, figura entendi. que tenha 300 e 200 é um saco. Então é mais fácil eu achar uma figura com uma letra genérica e eu dizer que essa letra Uhum. genérica é uma força tanto e outra força tanto. Entendeu? É mais fácil fazer isso. Mas o desenho vai ser exatamente algo parecido com isso. Ok? Ok. Então, vamos lá. Voltando. Eu vou ter ali o valor. Vou imaginar sempre que eu tenho um bloco só, que ele tem uma força de 200. E aí vou imaginar, sendo um bloco só, ele vai ter uma massa de 10 e uma força de 200 newtons. Calculo a minha aceleração, F igual a ma, pum, achei. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher um bloco ou outro. Ou eu escolho o de 4 ou eu escolho o de 6. Na questão anterior, eu escolhi esse primeiro aqui, ó. Então agora eu vou escolher esse segundo. Tudo bem? Só por questão de comodidade. Mas os dois, na verdade, eles dão no mesmo. Então só dá uma ajeitadinha. Então, escolhendo o bloco de 6 kg, como que vai ficar essas forças no meu bloco de 6 kg? No meu bloco de 6 kg, eu vou ter ali ó, a minha força peso para baixo, eu vou ter a minha força normal para cima, então força peso para baixo, força normal para cima, eu vou ter para um lado, eu vou ter para o outro, pronto. Então quais são essas forças? Eu tenho aqui normal, eu tenho aqui peso, eu tenho aqui a tração e eu tenho aqui a minha força de 200. Beleza, então já tenho aqui todas as forças. E aí o que vai acontecer? Eu sei que o meu corpo ele se move para a direita, certo? Se ele se move para a direita, significa que as forças que estão gerando esse movimento são positivas. Logo, eu vou ter o quê? Que a força de 200 é positiva e a de tração ela é negativa. E isso é igual a quem? A massa vezes a aceleração. Todo mundo entendeu aonde eu cheguei nessa fórmula? Aham. Foi todo mundo?
Por que eu botei 200 menos t e não t menos 200? Oi, gente. Era que agora eu fiquei confuso. Ó, eu Tá fiz bom. 200 menos t por quê? Ah, Quando eu 200 puxo... menos T, por causa que tá sendo puxado e a tração tá impedindo isso. Isso aí. Ó, a aceleração, ó, ela tá para a direita. Como o bloco ele se move para a direita, todas as forças que estão apontadas para a direita são positivas. Repara, quem está para a direita? 200. Quem está para a esquerda? T. Então, como o 200 está apontado para a direita, ele é positivo. E como o t está apontado na direção oposta ao 200, então esse cara é negativo. Por isso que eu fiz 200 menos t. Foi, gente? Pegaram? Uhum. Então, vamos lá. Eu estou analisando o meu bloco, que é exatamente quem? O bloco de 6 kg, né? Então, como que vai ficar? 200, opa, 200 menos t, a massa vale quanto? 6. Quanto que vale a gravidade? Vale 20, né? Não foi o que a gente calculou? Aqui, ó, achamos a aceleração igual a 20. A massa é 6, a aceleração é 20. Então vai ficar 200 menos t igual a 120. Passo t para o outro lado. 200 é igual a t mais 120 e passo 120 para o outro. 200 menos 120 é igual a t. Então, o meu t, ele vale 80. Alguma pergunta? Não, não. Tá de boa. Alguma pergunta, então? Então, o simulado vão ser questões assim. Vou ver se eu consigo repetir algumas questões parecidas com o que a gente tinha ali, né, que eu tinha passado para vocês no último simulado. E algumas questões assim, onde eu peço para calcular, por exemplo, a tração e a aceleração. Certo, gente? Algum questionamento? Certo. Aham. Beleza. Então, Metade da turma dormiu, hein? Pô. normal. Então, beleza. Tô Então a aqui. gente termina por aqui, certo? Foi. Eu vou mandar lá para vocês essas fotos, certo? Mando as fotos direitinho. Tá. O áudio tá ruim? Beleza. Não. Ah, tá. Então, a gente termina essa aula por aqui. Vou mandar lá o vídeo, tudo direitinho.